Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui que está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 13. Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Ezequiel, o 24 e o 13, que diz assim: na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei e não permaneceste pura. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. É que quando Ele, meus irmãos, né, tirou você do lamaçal do pecado, meus irmãos, da sujeira, deu um banho, colocou veste nova, deu honra, deu nome, meus irmãos. Foi para mim e você, meus irmãos, permanecer puro, permanecer limpo. E não continuar na sujeira, meus irmãos. Porque ou você serve, ou você não serve. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer ser as duas coisas. A gente quer estar na sujeira e quer, né, servir o Senhor. Mas a gente não pode, meus irmãos. Ou uma coisa ou outra. Porque de uma fonte não jorra dois tipos de água não, meus irmãos. Ou é doce ou é salgada. Porque ou nós somos ou nós não somos. A gente não pode ser duas coisas, meus irmãos. Porque quando Deus tirou você da sujeira, meus irmãos, do lamaçal, foi para mim você permanecer limpo. Para mim você fazer a vontade dele. Para mim você obedecer a voz dele. Para mim você fazer, né, o querer dele. Porque muitas das vezes, meus irmãos, né, a gente, né, tá muito desobediente. A gente quer fazer o que a gente quer. A gente não quer fazer a vontade do nosso Pai. Nosso Pai tirou a gente do pecado, do lamaçal, da sujeira. Deu nome, deu honra. Colocou veste nova na gente. Mas a gente quer insistir em continuar na sujeira, no lamaçal, no pecado. Mas nessa tarde, meus irmãos, que eu e você, meus irmãos, venha sair da sujeira, do pecado, do lamaçal, da imundícia, enquanto é tempo. Porque nosso Pai está voltando, meus irmãos. Ele quer que você suba para a mansão celestial. Ele quer que você fique não, meus irmãos. E que nessa tarde você venha sair da sujeira, meus irmãos. Do lamaçal, do pecado. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque nosso Pai, meus irmãos, escolheu-me a você. Ele sabia que eu e você ia pecar, que eu e você ia falhar. Mas mesmo assim, Ele escolheu-me a você. E nessa tarde, meus irmãos, se você, né, se encontra num lamaçal, meus irmãos, do pecado, da sujeira, que você venha sair, meus irmãos. Que você venha se limpar enquanto é tempo. Porque nosso Pai, meus irmãos, Ele nos perdoa, porque Ele nos ama. Não importa o que você está fazendo, não importa o que você fez. O que importa é que você se arrependa e saia da imundícia, do pecado, do lamaçal. Porque nosso Pai, Ele nos perdoa, meus irmãos. Nosso Pai, meus irmãos, Ele nos perdoa 70 vezes 7, meus irmãos. Mas que você se arrependa, meus irmãos, enquanto é tempo. Porque Ele está disposto, meus irmãos, a nos perdoar, porque Ele nos ama. E Ele quer que você, meus irmãos, saia da sujeira, do pecado, do lamaçal. Porque Ele tirou eu e você de lá. Porque você não pertence mais a esse mundo, meus irmãos. E você não pertence mais à sujeira, o lamaçal, o pecado. Porque vocês somos limpos, porque vocês somos puros. Porque nosso Pai nos tirou, meus irmãos, da sujeira. Ele não quer que você volte, meus irmãos. Ele quer que você permaneça puro, limpo. Para que você venha subir, meus irmãos, para a mansão celestial. Porque Ele está voltando, meus irmãos. E se nessa tarde, meus irmãos, e você se encontra no lamaçal, na sujeira, na imundícia, que você saia, meus irmãos. Se você está sem força, peça força para Ele. Se ajoelhe, se humilhe para Ele. E peça força, que Ele vai dar força para mim, para você. Sair do lamaçal, do pecado, da sujeira. Porque o inimigo, meus irmãos, ele tira a mim tua força. Para que você não venha sair do pecado, do lamaçal, da sujeira. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você venha se humilhar. Se humilha para o teu Pai. Pede força para Ele para sair da sujeira, do pecado, do lamaçal, da imundícia. Oh, aleluia. Quando a gente pede, meus irmãos, Ele, né? Ele escuta a gente. Quando a gente se ajoelha e se humilha, meus irmãos, e pede perdão, né? Ele nos escuta. Ele dá força pra gente sair do pecado. Oh, aleluia. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, para aprisionar a você, para nos cegar, para que você não venha sair da sujeira, do pecado, do lamaçal. Porque Ele já perdeu a salvação dele, quer que você perca a nossa. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você venha ter força, meus irmãos, para sair das garras do inimigo. Para sair da sujeira, do lamaçal, do pecado. Porque o inimigo, ele nos acorrenta, meus irmãos. Para que você não venha ter força para sair do pecado, do lamaçal, da sujeira. Porque Ele é sujo, Ele é encardido. Ele quer que você seja igual a Ele.
Mas eu e você não somos igual a ele não, meus irmãos. Porque vocês somos limpos, eu e você somos puros. Oh, aleluia. Porque vocês somos nova criatura. Porque nosso Pai nos tirou da sujeira, nos tirou do lamaçal. Não foi para você permanecer lá, meus irmãos. Foi para você permanecer limpo, puro. Mas nosso Pai sabia que eu e você ia falhar. Ele sabia que eu e você ia pecar. Mas que nessa tarde, meus irmãos, eu e você se arrependa. Enquanto é tempo. E saia da sujeira do lamaçal do pecado. Porque nosso Pai está voltando para nos buscar. E para você subir, meus irmãos, tem que estar limpo. A gente tem que estar com a nossa veste limpa. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas nosso Pai nos ama. Mas Ele escolheu a mim e a você. Mas para você subir, meus irmãos, a gente tem que renunciar. A gente tem que matar a nossa carne. Enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Ele está voltando. E não é de mim de você brincar mais não, meus irmãos. Que nessa tarde, meus irmãos, você venha se humilhar perante o nosso Pai. E venha pedir perdão para Ele. Venha pedir força para Ele para sair do lamaçal da sujeira do pecado. Enquanto é tempo. Porque Ele está voltando, meus irmãos. E que você não queira ficar não, meus irmãos. Oh, aleluia. Que você venha seguir o caminho do nosso Pai. Sair da sujeira do lamaçal do pecado. Que você venha seguir o caminho, né, da porta estreita. E não querer seguir o caminho da porta larga. Porque o caminho da porta larga, meus irmãos, tudo é fácil. Tudo é de mão beijada. Mas vai levar você a perder a nossa salvação. E o caminho do nosso Pai, a porta é estreita e apertado. A gente sofre, né? Mas a gente vence, meus irmãos. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque Ele venceu e nós também vamos vencer. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer o caminho mais fácil. A gente quer a porta larga. Porque tudo é tudo fácil. E a gente não quer seguir o caminho do nosso Pai, que é a porta estreita. Mas é a porta estreita, meus irmãos, que vai levar você a ter a nossa salvação. Que vai levar você a ter a nossa morada eterna garantida. Oh, aleluia. Mas para isso, meus irmãos, você tem que renunciar. Você tem que matar a nossa carne. Fácil não é, meus irmãos, mas não é impossível. Quando você pede força para Deus, meus irmãos, Ele dá força para mim e para você. Mas a gente tem que, né, pedir força para Ele. A gente tem que ler a palavra dEle, se alimentar da palavra. Para quando o inimigo vier, meus irmãos, com os pratinhos dEle, com as bandejas dEle, para oferecer para mim e para você, os pratinhos dEle, e você vem recusar. Quando a gente se alimenta, meus irmãos, da palavra do Senhor, a gente fica forte. O inimigo pode tentar me você como for, mas você não cai. Mas quando você não se alimenta, meus irmãos, da palavra do Senhor, a gente cai. Mas que nessa tarde você venha se alimentar da palavra do Senhor. Venha se alimentar, meus irmãos. Quando a gente se alimenta, meus irmãos, né? A gente fica forte. A gente, né? Não cai em tentação. Porque aqui alimenta, meus irmãos. A paz de Deus, ela alimenta. Né? A paz de Deus, ela cura, ela liberta, ela salva. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele vai nos tentar. Ele tentou Deus. Né? No deserto ele tentou o Senhor. Imagina minha você que somos falhos, que somos pecador. Ele tentou nosso Deus que é santo, que é puro, que é limpo. Imagina você que somos falhos, pecador. Ele está aí, meus irmãos, para tentar você toda hora, todo instante, para que você venha cair. Mas que nessa tarde você não venha cair, meus irmãos. Você vem pedir força para Deus, pedir força para o nosso Pai. Para que a gente não venha cair em tentação, meus irmãos, porque a carne é fraca. Mas quando é você, meus irmãos, estamos, né, revestidos, meus irmãos, quando você estamos, né, alimentados da palavra do Senhor, a gente não cai não, meus irmãos. E que nessa tarde você aprenda a matar a carne, a alimentar o espírito. Oh, aleluia. Porque o inimigo sempre vai nos tentar, meus irmãos. Porque ele não desiste não, porque ele é sujo. Ele quer de todas as formas derrubar a você. Quer que você caia em tentação. Mas que você nessa tarde, meus irmãos, não venha cair em tentação. Quando ele vier com os pratinhos dele, meus irmãos, que você recuse. Oh, aleluia, para que ele venha fugir de mim e de você, meus irmãos. Porque o inimigo tem que fugir de mim e de você. Oh, aleluia. Ele tem que fugir, meus irmãos. Porque ele tem que saber que vocês são uma mulher de Deus. Ele tem que saber que vocês são um homem de Deus. E que ele pode oferecer o que for, meus irmãos, e vocês não vão cair. Para ele fugir, meus irmãos, de mim e de você, ele tem que fugir. Oh, aleluia. Porque ele tenta, meus irmãos, todo instante. 24 horas, né? Ele está tentando a mim e você. Mas que você não venha cair, meus irmãos. Para que ele venha fugir de mim e de você. Oh, aleluia. Porque ele tem que fugir de mim e de você, meus irmãos. Porque ele tem que saber que vocês são uma mulher de Deus. Ele tem que saber que vocês somos um homem de Deus. E ele pode fazer o que for, meus irmãos. Ele tem que saber que, né, que vocês não vamos cair em tentação. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está revestindo a mim e a você. Para que o inimigo venha correr de mim e de você, meus irmãos. Porque ele é sujo, ele é encardido. Ele quer de todas as formas que você peque, que você caia em tentação. Mas que nessa tarde você não venha cair em tentação, meus irmãos. Oh, aleluia. Que você venha resistir, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória.
porque ele está aí, meus irmãos, para nos tentar, para que você venha cair. Mas que você mostre para ele que a gente não vai cair não, meus irmãos. Oh, aleluia. Para que ele venha fugir, meus irmãos. Para que ele venha fugir de mim e de você, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, glória. Porque ele tem que fugir, meus irmãos, de mim e de você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque ele não suporta, meus irmãos, uma mulher de oração. Ele não suporta um homem de oração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E nessa tarde, meus irmãos, eu estou colocando o inimigo para fugir, meus irmãos. Oh, aleluia. De mim e de você, meus irmãos. Para que ele não venha nos tentar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Ele bebê. Oh, aleluia. Porque ele dá tudo fácil, meus irmãos. Mas tem um preço. O preço é você perder a nossa salvação. Então que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Para que você não venha perder a nossa salvação, meus irmãos. Que você venha renunciar. Que você venha matar a nossa carne. Porque toda renúncia que você fizer, meus irmãos, vale a pena. Porque naquele grande dia, meus irmãos, é você saber que a gente vai subir. Saber que nós vai estar lá no livro da vida. E que você vamos subir para onde não vai ter mais dor. Para onde não vai ter mais choro. Para onde não vai ter mais sofrimento. Toda renúncia vale a pena, meus irmãos. Todo sacrifício. Oh, aleluia. Mas que você, meus irmãos, venha, né? Tá forte, firmado na rocha. Para quando o inimigo vier oferecer os pratinhos dele, e você venha recusar. Para que ele venha correr de mim e de você, meus irmãos. Oh, aleluia. Porque ele é sujo, meus irmãos, ele é encardido. Ele vem toda hora distante com as bandejas, com os pratinhos. Para oferecer para mim, para você. Para que você venha aceitar. Mas que nessa tarde você recuse, meus irmãos. Você recuse. Oh, aleluia. Que você comece a enxergar com os olhos espirituais e não com os olhos carnais. E quando você enxerga com os olhos espirituais, meus irmãos, você rejeita. Mas quando você olha com os olhos carnais, você quer comer os pratinhos dele. Mas que nessa tarde você aprenda a enxergar com os olhos espirituais. Para que você não venha aceitar, meus irmãos. Oh, aleluia. Começa a enxergar com os olhos espirituais. Para que tu não venha cair em tentação. Oh, aleluia. Para que tu venha ter força para matar a tua carne. Porque a carne reina. Mas você tem que matar a carne. Tem que aprender a matar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a ti, Pai. Glória a ti, Senhor. Oh, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Pai. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glória a ti, Pai. Oh, aleluia. Glória a Deus. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão e os ombros tão cansados com o peso da cruz e as lágrimas insistem em meu rosto, vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retire